Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Conta dessa lista que saiu agora dos relacionados para a partida de amanhã, né? E o Silvinho conseguiu um resultado importante no Clássico, acho que mais do que o resultado, a maneira como o Corinthians jogou, né, Jean, chamou bastante atenção e agora ele precisa de uma sequência, de uma vitória para tentar mostrar que está dando algum resultado ali, depois que ele chegou, deu um passinho atrás para segurar um pouco mais o time e está encaixando. E aí essa notícia do Gemerson relacionado, ela chama atenção porque até bem pouco tempo atrás era dada como certa a saída dele do Corinthians. O contrato vence no dia 30 de junho e agora o Corinthians já está pensando, a diretoria de futebol está olhando de outra maneira para ver se tem condição de ficar com esse jogador, mesmo dizendo que não vai fazer nenhuma loucura. O Gemerson, quão importante ele se faz para esse desenho que o Corinthians está começando a ganhar na mão do Silvinho? Eu acho que ele é importante sim, né? Mesmo que o Silvinho tenha aberto mão dos 3 zagueiros, eu acho que poder continuar com o Gemerson no elenco é legal para o Corinthians. A gente tem elogiado 2 zagueiros bastante jovens do time do Corinthians, o João Vitor e o Raul. Vale lembrar, o João Vitor é também uma opção, ou deveria ser, pelo menos na minha opinião, a alternativa para a lateral direita, para quando o Fagner não puder jogar. Acho que é um jogador com a capacidade de atuar por ali, então é um jogador que atua em 2 posições. Eu acho que o Gemerson tecnicamente é um ótimo jogador, é um jogador que vinha atuando num nível até melhor do que o do Gil, embora o Silvinho tenha dado todo o crédito aí para o Gil voltar a atuar. A gente ainda não sabe se ele vai voltar a atuar naquele nível que a gente se acostumou a ver o Gil. Se for, ótimo, mas mesmo assim, eu acho que você ter 4 zagueiros de bom nível, e estou falando de bom nível considerando que os 2 jovens continuem no mesmo patamar. Vale lembrar, a gente está falando de jogadores muito novos, jogadores que ganharam oportunidades como titular recentemente, enquanto a gente está vendo aí a lista, né? O Raul e o João Vitor, mas é aquilo que o Pascoal falou. Muitas vezes o jogador jovem ele tem um grande momento e depois acaba caindo de rendimento. O Gil não tem sido um zagueiro tão confiável, apesar de ter ganhado aí o espaço por parte do Silvinho nas últimas partidas. Então eu acho que seria legal sim para o Corinthians manter o Gil. E o Bruno eu acho abaixo. O Bruno ainda não me convenceu. Eu não gosto de falar nunca que o jogador não é bom ou que não é jogador para clube X ou Y, mas todas as vezes que eu vejo ele jogar, eu não sinto uma confiança, uma segurança tão grande no futebol dele. Então, até por isso, olhando para um campeonato por pontos corridos como é o brasileiro, né, para um calendário como o do brasileiro, embora o Corinthians já esteja fora das outras 2 competições possíveis, claro que o calendário ficou mais tranquilo para o Corinthians, mas mesmo assim, num campeonato por pontos corridos, você ter 4 bons zagueiros, considerando que um pode jogar como alternativa ali na lateral direita, não acho nenhum exagero, não.
Boa, e aí a situação é o seguinte, né, meninos? Não veio nenhuma grande proposta. O Atlético Mineiro chegou ali a dar uma sondada, mas como não chegou nada com um valor muito chamativo, o Corinthians está reavaliando essa permanência do Gemerson. Tem também a história de estar de olho no Paulinho, já não sei o tanto de verdade que tem nisso. Quero ouvir todos vocês, Calça. Vou juntar para... Opa, Pascoal, diga lá. Só para complementar, eu conversei com o pessoal do Corinthians a respeito dessas duas situações. O Paulinho é quase que impossível jogar no Corinthians. É só ideia. É quase que impossível. Não, o Corinthians gostaria muito. Os dirigentes do Corinthians adorariam ter o Paulinho jogando novamente com a camisa 8 ali no meio campo. Seria um espetáculo. Mas não dá nem para dar largada para acertar o contrato do Paulinho. Não dá nem para dar largada. Primeiro, ele tem que resolver o problema dele lá na China. Ele não está podendo ir para a China porque a fronteira chinesa está fechada para brasileiros que eles não podem entrar na China. Então ele não consegue viajar para a China para jogar. O time dele está jogando lá. Segundo, essa é uma solução. Segundo, se ele resolver o problema dele lá na China, ele vai ter que se enquadrar num salário que o Corinthians pode pagar. E aí mas não dá nem para largar. Não dá. Vai ter clube brasileiro que vai pagar melhor para ele. Vai ter clube brasileiro com melhor orçamento que consegue fazer uma proposta melhor para o Paulinho. O Paulinho ainda tem mercado. O Gemerson, se ele topar, atenção, se ele topar diminuir o salário dele, não é metade não, 3/4 do salário, aí dá para ficar. Ficou até aquele silêncio aqui, hein? Porque falou em reduzir salário, gera aquela dúvida, né, Calçade? Vou jogar essa para você. Vale a pena essa negociação com o Gemerson? O Paulinho, o Pascoal está dizendo que é muito difícil, né? E a gente entende os termos financeiros, que ele tem todo o imbróglio lá. Acho que o Paulinho fica mais no campo do a torcida gostaria e o clube também. O Corinthians, ele precisa começar... Para mim, o grande problema do Corinthians é selecionar mal onde vai botar o dinheiro. Então, quando você contrata 10 jogadores, né, dá um contrato de... Você tem 10 jogadores com contratos de 3 anos, 4 anos, 5 anos, e não vai usar os 10, você pegar toda essa massa aqui e você contratar um bom. Então, é uma coisa assim que no dia a dia, todo mundo que lida com orçamento doméstico e tal, você sabe, às vezes você compra um monte de porcaria, nenhuma funciona, quando você vai numa alguma que tem qualidade, aquilo dura por um bom tempo, você fala, gastei dinheiro à toa. Isso aí todo mundo já passou por isso e continua passando, né? Então, o que acontece? Está na hora de ser seletivo. Ele começa assim a romper contratos, negociações, vai negociar o Camacho, o outro vai sair, o outro vai ficar, vai reduzindo. Nesse momento que você faz isso, você pode falar, bom, toda essa massa que eu reduzi aqui, eu posso contratar um que vai resolver. Se ele tiver a convicção que o Gemerson vai resolver, lá dentro, o Corinthians já sabe. O Gemerson qual é a escala de zagueiros que o Corinthians tem hoje? Internamente está lá numa lista. O Gemerson é importante ficar no Corinthians. Se o Corinthians se decidiu, ele pode iniciar a negociação e avançar um pouquinho. Agora, ele tem um patamar que eu acho que é um patamar básico, que é quem é o Cássio no Corinthians? Se chegar alguém amanhã, está lá ganhando mais do que o Cássio, que o maior goleiro da história do Corinthians, com os maiores títulos, maior goleiro, aí você começa a romper, né, algumas coisas dentro do elenco. Então você tem alguns jogadores que estão no topo. Do topo, você pode ficar perto do topo, se igualar a ele. Se passar, já é um Corinthians metendo os pés pelas mãos. Aí tem que ver se o Gemerson se enquadra. O problema é o seguinte, você vai para a China, você vai para a Europa, se você volta jogando fino da bola, você pode chegar e falar, o meu contrato é desse valor aqui. Se você não está jogando tudo isso, você não pode usar aquela referência que você tinha na China nem na Europa. E o Gemerson não chegou assim, né, arrebentando com o futebol e sendo necessitado pela seleção brasileira. Então, é toda uma composição dele com o clube, com possíveis interessados, para ver se vai funcionar. Calça,
Professor Calça, mas o grande problema é essa indefinição, né? Ah, será que eu penso? Será que eu não penso? Tardia. Coloca tardia. o Ramiro, é aquela coisa, coloca o Ramiro, mas o Ramiro parece que vai embora. Aí o Silvinho fala assim, mas enquanto ele tem contrato, eu vou utilizar. Ou seja, falta aí uma questão de transparência, né? Porque o Gemerson estava fora, agora vai para o banco, agora joga. Quer dizer, eles Não, o Gemerson estava machucado, Zé. O Gemerson eu sei, estava Pascoal. machucado. Eu sei, mas eles estavam trabalhando com o Gemerson fora, não dentro, por a ideia era atuais, de fora, entendeu? Agora não, agora ele tá dentro. Aí daqui 5 dias, uma semana... Não, o Gemerson tá fora, o Ramiro tá dentro, o Ramiro tá fora. A diretoria precisa ajudar o Silvinho também, precisa bater o martelo, porque o Silvinho não pode colocar um time agora, aí tira 2 jogadores que vão sair, né? Aí coloca um outro time, aí depois ele tem que acertar um outro time. Peraí. A situação já não é tão fácil assim, o time já não tem aquela qualidade excepcional. E aí você não ajuda o seu treinador? Aí tem que ter planejamento também, tem que bater o martelo. Esse aqui pode, esse aqui não pode, senão como é que vai ficar? Vira bagunça, né? O Camacho jogou as duas, se eu não me engano, e agora tá lá no Santos. Como é que funciona isso? Qual é o critério de avaliação e planejamento que existe dentro do grupo? Cortar salário? Então tá bom. Então, não, mas aí, Zé, tem que pensar... Eu tenho que pensar com a realidade do Corinthians. O Corinthians hoje está trabalhando com a realidade de corte de gastos. A realidade do Corinthians é cortar gastos. O Corinthians contratou uma empresa para fazer essa gestão, do cortar gastos. Então precisa cortar 30% na folha do futebol profissional. Esses jogadores já estavam naquela lista de que não ficariam. Sim, né? Pascoal, agora, se ele se enquadrar diminuindo o salário, aí legal, fica. Se não diminuir o salário, não vai ficar. É só isso. Aí eu faço a pergunta, Pascoal, quanto custa, qual é a folha salarial do Corinthians por ano ou por mês? 10 milhões, 14 milhões? O Corinthians diminuiu, o Corinthians diminuiu agora para em torno de 10 milhões. Em torno, o futebol completo, todo o futebol, 10 milhões. Era então, 12 e diminuiu para... Tem que diminuir um pouquinho mais. Então, tem que sentar o seu Roberto de Andrade, que é um gente boa, o próprio Alessandro. Vem cá, vamos fazer uma lista. Quantos jogadores o Corinthians tem? Eu tenho 80, se eu não me engano, 40, 50, beleza. Esse aqui eu vou utilizar, esse não, esse não, esse não. Vem cá, vamos economizar. Um abraço, obrigado, vem cá, vamos fazer uma rescisãozinha, porque vai sair mais barato agora do que eu ter que ficar pagando para você 3 anos e você não joga, né? Você vai jogar no Nacional, você vai jogar na Juventude e eu que banco o teu salário para jogar. Então isso já tá errado. Em vez de eu pagar 1 milhão, eu vou te pagar 300, tá bom? Beleza? E aí você pode procurar o seu clube. Isso é Mas hoje não tem como fazer esse negócio, Zé. Hoje não tem esse dinheiro novo para poder fazer esse tipo de negociação. Pascoal, por isso enxuga gelo, Zé, enxuga gelo toda hora. Pascoal. Mas só que aí não tem o dinheiro, beleza. Mas só que aí você tem o dinheiro para manter um sub-23 que não serve para nada. Desculpa, por que o Corinthians vai ter um sub-23 que tem o gasto de 3 a 5 milhões por ano? Desculpa. Aí você tem esse monte de jogadores que o Corinthians paga para jogar por outros clubes. Desculpa, senta aqui e conversa. Chama os empresários. Ué, o Corinthians tem tanta influência com os empresários. Tem empresário aí que tira um jogador, coloca o jogador a hora que quiser? Ou não foi assim? O Ione Gonzalez estava... Não fica o Ione Gonzalez, beleza. Subiu, foi embora. Aí trouxeram, coincidência ou não, um jogador da mesma empresa, né, que é o Jonathan Cafu, dando, né, uns 300 quilos de alcatra para ele durante 3 anos. Que critério que é esse? Então chama esse empresário que colocou esse jogador e fala assim, vem cá, eu te ajudei naquele momento, você precisava colocar um jogador, agora você precisa me ajudar. Vem cá, vamos rescindir esse contrato, vamos fazer um acordo, porque eu não vou te pagar 15 milhões de reais em 3 anos para um jogador que não vai ficar no clube. É simples. O clube tem que se colocar também, o clube não pode lá ficar... no Cuiabá, o Jonathan Cafu tá no Cuiabá. Sim, e quem é que paga o salário dele, Pascoal? E quem é que paga o salário? Tá por conta do Cuiabá. 300 mangaba? 300 mangaba? Tá por conta do Cuiabá. O Corinthians conseguiu tirar alguns jogadores. O Corinthians não tem dinheiro para investir hoje, Zé. Hoje não tem. Se tivesse um dinheirinho, os caras teriam contratado um Corinthians. Se o Muniz, que está no Flamengo, se o Flamengo falar, nós precisamos de um time para colocar o Muniz para emprestar, o Corinthians sai correndo e abraça o Muniz. Pascoal, eu sei, Pascoal. Eu sei, eu entendo, eu sei disso. Agora, o clube precisa se colocar. O clube precisa chegar e não pode inverter as coisas. O clube, peraí, primeira instituição. Eu vou chamar esses empresários
Eu vou chamar esses empresários, que eu acho que o clube tem que chamar os empresários e falar o seguinte para eles, ó, não tem dinheiro, meu filho, vocês vão ter que me ajudar. E aí, como é que vai fazer? Porque não é só o clube ficar dando pro empresário, vem cá. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.